Hazard pode em breve trocar o Real Madrid pela equipe da Roma. Felipe Melo explica a polêmica da final do Campeonato Paulista, enquanto o lateral direito do Real Betis, Emerson, foi convocado para a seleção brasileira. Esses são apenas os destaques da edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se tá aqui pela primeira vez e gosta de notícias, curiosidades, análises, logo de cara te convido para você se inscrever, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha, comenta e depois me siga no Instagram. Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, além de tudo isso você vai ver também jogo do Fluminense ontem, Atlético Mineiro, São Paulo, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta. E a gente vai começar o Giro de Notícias dessa quarta-feira com os brasileiros que entraram em campo ontem pela Libertadores. A gente teve dois deles confirmando o primeiro lugar, enquanto um deles acabou ficando em segundo. Vamos começar então pelo jogo do Atlético Mineiro. Ontem a equipe do Cuca mais uma vez venceu sem nenhuma dificuldade. O Galo dessa vez venceu o Deportivo Laguaira pelo placar de 4-0, com mais uma boa atuação de Hulk e Savarino. Então o Atlético vence com autoridade, garante também a melhor campanha da primeira fase e agora até a final o Atlético pode fazer todos os jogos da volta lá na sua casa. É um time que no começo não estava se acertando muito, mas agora começou a encaixar, é um time perigoso, tem bons jogadores, então eu acho que o Atlético pode fazer uma campanha bem interessante ainda nessa Libertadores. Outro time brasileiro que também garantiu o primeiro lugar do seu grupo foi o Fluminense, que acabou ficando em primeiro no mesmo grupo que tinha o River Plate. Ontem o tricolor carioca foi até o Monumental de Núñez, na Argentina, e venceu o River de Marcelo Gadiardo com autoridade pelo placar de 3-1. E assim, pelas chances que o Fluminense criou, se tivesse sido 4-1, não seria nenhum absurdo. O grande destaque do jogo acabou sendo o centroavante Fred, já veterano, que muita gente ainda critica por conta da Copa do Mundo, mas ontem mais uma vez jogou muita bola e acabou colaborando com 2 assistências. Uma para o primeiro gol do Caio Paulista e depois uma assistência para o belíssimo gol marcado pelo Nenê. Então o Fluminense desde o primeiro tempo apresentou consistência defensiva, recurso quando passava do meio para frente, então ótima atuação do Fluminense, que é um time que muita gente desacreditava, diziam que não passaria da fase de grupos e estava mesmo num grupo complicado, mas o Flu agora está nas oitavas de final e vai decidir os jogos em casa. O único time dos que jogaram ontem que não garantiu o primeiro lugar do seu grupo foi o São Paulo, que ontem acabou enfrentando o Sporting Cristal muito mais para cumprir tabela, porque o São Paulo já sabia que o primeiro lugar seria do Racing da Argentina e eles ficariam com a segunda vaga. Então o tricolor ontem, até como uma forma de descanso para os titulares após o título do Paulistão, colocou mais reservas em campo, tanto que os gols da vitória do tricolor por 3-0 foi marcado por Bruno Alves, Vitor Bueno e João Rojas. O do Rojas, inclusive, um belíssimo gol. O São Paulo, como segundo colocado, vai enfrentar o primeiro de algum outro grupo na próxima fase. Só que se engana quem pensa que o São Paulo vai vir fraco. São Paulo tá vindo forte, com planejamento, bons jogadores e um ótimo técnico que é o Crespo, que vem fazendo um excelente trabalho nesse começo de temporada. Então Atlético e Fluminense em primeiros, com vitórias ontem, e o São Paulo, apesar da vitória, segundo colocado. Vamos agora para algumas atualizações do mercado da bola aqui no futebol brasileiro. A primeira delas é envolvendo o time do Vasco, que anunciou na manhã dessa quarta-feira o seu 10º reforço para a sequência da temporada, que é uma temporada que tem a disputa da Série B. Quem chega agora para o Vasco é o volante Michel, de 31 anos, que chega por empréstimo do time do Grêmio por uma temporada. Ele é um cara que em determinado momento foi muito importante para o time do Renato Gaúcho, ajudou lá atrás, por exemplo, na conquista da Libertadores, mas é um cara que não atua desde 2020. Acabou sofrendo com lesões, perda de espaço, é um cara que pode sim ser útil para o time do Vasco, porque é um volante que marca muito bem, mas precisa primeiro recuperar o bom condicionamento físico. Se recuperar, é bom reforço. Se por um lado o Vasco está contratando, o Corinthians está se livrando de algumas peças para poder abrir espaço na sua folha salarial. Então o Timão já não ia renovar o contrato do meia Rômulo Otero, que é um cara que chegou, custava muito e acabou não vingando. E aí, além de liberar o Otero, que não vai renovar o contrato, o Corinthians acabou negociando o volante Ramiro com o Al-Wasl, que é um time lá dos Emirados Árabes. Ramiro é um cara que vinha sendo muito criticado pela torcida, não vinha desempenhando um bom futebol, apesar de muitas vezes ser titular, ainda com o Wagner Mancini, e agora ele vai ser negociado. Como é que funciona essa negociação? Ele vai para o Al-Wasl a princípio por empréstimo de 1 ano.
Ao final do período, se eles gostarem do futebol do Ramiro, poderão comprá-lo em definitivo por 4 milhões de dólares, que hoje aí tá na casa dos 20 milhões de reais. Eu nunca fui muito fã do futebol do Ramiro, apesar dele ter se dado muito bem no time do Grêmio, só que no Corinthians nunca encaixou. É um cara que chegou com muita expectativa, pelo que ele ajudou o Grêmio a construir na Copa do Brasil de 2016, na Libertadores de 2017, mas no Corinthians sempre foi um jogador absolutamente comum, que muito mais errava do que acertava. Então o Corinthians está agora abrindo espaço na folha salarial e pode conseguir uma baita negociação com um jogador que era desacreditado dentro do elenco. Vamos seguir no estado de São Paulo agora para falar sobre o volante do Palmeiras, Felipe Melo, que acabou se envolvendo numa polêmica após a final do Campeonato Paulista. Como todos os torcedores palmeirenses vêm acompanhando, o Palmeiras vem conquistando alguns títulos nessas últimas temporadas. E especialmente nessa última, com a conquista do Paulistão, da Libertadores e da Copa do Brasil, o Felipe Melo, um dos capitães desse elenco ao lado de Gustavo Gomes, o Everton, sempre apareceu para levantar a taça, natural do capitão. Só que muitos torcedores do Palmeiras começaram a questionar que, em momentos de derrota, o Felipe Melo não aparecia, às vezes para pegar a medalha, para pegar o troféu, e uma imagem que acabou marcando muito a torcida do Palmeiras é o Gustavo Gomes buscando o troféu do vice-campeonato do Paulistão agora no final de semana, e o Felipe Melo não apareceu. Então o Felipe Melo começou a ser criticado por torcedores, pela imprensa, e ontem ele acabou se posicionando. Ele disse que ele só não foi buscar a taça de vice-campeão com o Gustavo Gomes porque existiu um mal-entendido, ele acabou tendo que ir para o vestiário por conta de uma orientação do diretor de futebol Anderson Barros. Enfim, ele deu a justificativa dele, mas muita gente acabou não engolindo. Muita gente ainda acredita que o Felipe Melo que aparecia apenas nos momentos bons e quando nos momentos ruins, aí sim aparece o chamado verdadeiro capitão, que no caso seria o Gustavo Gomes. O Felipe Melo ainda disse que é um orgulho para ele sempre colocar qualquer medalha ou pegar qualquer troféu que represente a Sociedade Esportiva Palmeiras, que ele diz que é um time gigante. E apesar de, na maioria das vezes da carreira dele, ele nunca ter conquistado um vice-campeonato, porque, de acordo com ele, ele é quase sempre campeão, ele diz que seria uma honra, sem problema nenhum, ele buscaria o troféu. Só não buscou por conta do desentendimento que houve com a Federação Paulista. Queria saber a sua opinião, eu sei que muita gente acabou acompanhando esse caso, então você acha que o Felipe Melo realmente dá para entender esse desentendimento, ou o verdadeiro capitão do Palmeiras nos momentos bons e ruins é mesmo o Gustavo Gomes? Não se esqueça, deixa sempre a sua opinião sobre todas as notícias aqui nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia. O assunto agora vai ser seleção brasileira, porque ontem a gente teve uma peça importante cortada e um jogador da seleção olímpica acabou sendo chamado para a principal. Quem no caso acabou sendo cortado por lesão no joelho direito foi o Daniel Alves, que acabou tendo uma lesão no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras. Então ele acabou cortado, não teria condições de jogo e, para suprir agora a ausência dele, o Tite chamou o Emerson Royal, lateral direito, jovem que vem jogando muita bola nas últimas temporadas pelo Real Betis. Ele pertence ao Barcelona, estava emprestado ao Betis e agora vai voltar ao clube catalão para a próxima temporada. É um cara que eu enxergo com muito potencial e quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe. Eu sempre vinha cobrando a presença do Emerson Royal, então eu gostei muito que ele foi convocado. Ele tinha que ter ido desde o início. De repente não na vaga do Dani Alves, mas com certeza na vaga do Danilo. Gostei muito dessa escolha. E para quem pergunta, ele estava na seleção olímpica e foi para a principal, então quem foi para o lugar dele na olímpica? No lugar do Emerson na olímpica acabou indo o Guga, lateral direito do Atlético Mineiro. Hoje é dia de final da Liga Europa, que vai acontecer lá na Polônia. Hoje a gente tem em jogo único a decisão entre Manchester United e Villarreal. O United, que é um time absurdamente tradicional da Inglaterra, busca agora o seu bicampeonato, porque já tinha conquistado uma edição recentemente, comandadas por José Mourinho e Zlatan Ibrahimovic. Então o United vem forte com o time com o Pogba, com o Bruno Fernandes, com o Cavani atravessando um ótimo momento, então o United vem forte. E do outro lado tem o Villarreal, que é um time que tá deixando de lado essa maldição de sempre cair nas semifinais e agora chega a decisão buscando o título inédito. O jogo é hoje, como eu disse, na Polônia, às 4 da tarde, para quem quiser acompanhar. Qual que é o seu palpite? Eu acho que assim, o quesito individual faz o Manchester United muito forte, então eu coloco como favorito. Porque o Bruno Fernandes vem jogando muito bem, o Cavani tá vivendo uma fase muito artilheira, então eu aposto muito mais no time do Solskjaer. E fechando o vídeo agora, a gente vai falar sobre a possibilidade do Hazard deixar o Real Madrid. Eu até trouxe aqui nos últimos dias, acho que nos últimos 2 dias, que de acordo com o programa El Chiringuito, o Hazard queria voltar a jogar no time do Chelsea, que é onde ele acabou vivendo o melhor momento da carreira. Só que agora, segundo informação do jornal Lego, o dono da Roma quer a contratação do Hazard. O Real Madrid quer recuperar parte do investimento que fez na sua contratação, não enxerga ele com bons olhos para a próxima temporada por conta de lesões e problemas com peso, então
vai ouvir qualquer oferta. A Roma hoje não tem dinheiro para contratar o Hazard em definitivo, mas pensa a princípio num acordo por empréstimo. Então, segundo o jornal Lego, eles podem fazer essa proposta. E além de tudo, o que poderia pesar para o Hazard jogar ou não jogar na Roma? Na Roma ele poderia encontrar novamente o José Mourinho, é uma coisa que pesaria muito pro lado da Roma. O Mourinho trabalhou muito bem com o Hazard no Chelsea, eles foram campeões da Premier League, então o relacionamento entre os dois é muito bom. E o Mourinho é um cara que tem esse poder de convencimento de conseguir trazer atletas vitoriosos para estarem do lado dele agora em outras equipes. Então isso pode pesar para que o Hazard jogue na Roma. Apesar de eu achar ainda que se ele deixar o Real Madrid, ele ainda vai para um time com um pouco mais de força. A Roma eu ainda não enxergo hoje como um time, por exemplo, que pode brigar por alguma coisa importante dentro da própria Itália. Então é isso, essa foi a edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e depois me siga também no Instagram. Lembrando que esse foi só o primeiro vídeo do dia e mais tarde eu solto pra vocês um Mercado da Bola, tá legal? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!